iniciar essa pregação de João, capítulo 2, que retrata isso, né? As bodas em Caná, ou seja, uma festa de casamento, aonde faltou o vinho, e ali Jesus pôde transformar, operando o seu primeiro milagre em um casamento, e a água foi feita vinho, ou seja, ali houve uma transformação. Um casamento que era para ter iniciado já com problemas, contendas, confusões e discórdias, mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque Jesus era o convidado principal daquela festa, era o principal convidado, ele estava presente. E diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 2, versículo 1, versículo seguintes: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então a palavra do Senhor diz que Jesus e a sua família foram convidados para uma festa de casamento. Bodas refere-se a casamento, então eles foram convidados a uma festa de casamento. E ali, talvez por falta de algum lugar, por falta de um orçamento melhor, ou talvez porque se convidou mais gente, ou foi mais gente do que o esperado, né? Aconteceu de faltar o que beber naquela festa. E o que eles ingeriam ali era o vinho naquele tempo. E faltou, né? E ali, diante daquela situação, a Maria chega para Jesus, né? E fala para ele: olha, não tem mais vinho, ou seja, acabou. E para aquela cultura daquela época, o vinho era como se fosse algo principal na festa. Na nossa cultura brasileira, seria o bolo. Imagina você vai para um casamento e ali o bolo que vai ser repartido no casamento acaba. Imagina? Aí está lá cheio de convidados esperando o bolo o quê? Para comer. E você reparte o bolo de casamento e falta um tanto de gente. Imagina que situação. Então aqui o vinho na cultura judaica era algo que principal no casamento. Na nossa cultura brasileira é como se fosse o bolo do casamento, por exemplo. Algo muito que importante. E falta. E na hora que a Maria ficou sabendo que chegaram para ela e falou, avisou, ela foi até Jesus e disse: olha, Jesus, está faltando, acabou o vinho. E Jesus foi e disse a ela: olha, ainda não é chegada o quê? A minha hora. O que Jesus queria dizer para Maria? Que chegaria o tempo certo para ver a transformação e a mudança naquele lugar, ou a transformação e a mudança naquele quê? Naquele casamento, ou naquela situação. Irmão, minha irmã, meu irmão, há um tempo determinado para ocorrer a transformação na sua casa, na sua família, no seu casamento, se necessário, na vida dos seus parentes, da sua parentela. Tudo nessa vida tem um tempo que determinado. Mas uma das coisas que nós precisamos sempre fazer é chamar Jesus para ser o convidado principal da nossa vida. Nunca esqueça de convidar Jesus para a sua casa. Nunca esqueça de convidar Jesus para fazer parte do seu ambiente familiar. Nunca esqueça de convidar Jesus para fazer parte da sua casa, da sua parentela. Os seus momentos de alegria também, porque aqui era um momento de festa. Era um momento que marcaria a vida daquele casal para sempre. Nunca esqueça de convidar quem? Jesus, para a sua festa.
Nunca esqueça de convidar Jesus para as suas decisões, o que mais importantes da vida. Aquela pessoa que ela almeja casar, que ela almeja formar uma família. Quem precisa ser o primeiro e o convidado principal? Jesus. Aqui que a pessoa tem que orar primeiro, buscar a direção e saber se ele está no controle, se ele é a favor, se aquela situação que está sendo ali formada ou está acontecendo, se Deus está de acordo. O que nós precisamos perguntar? Perguntar a Jesus, entrar no coração, buscar a Deus, buscar Jesus e buscar o entendimento da palavra do Senhor. Ver e observar se as nossas decisões elas estão pautadas de acordo com a palavra de quem? De Deus. Se as nossas escolhas estão pautadas e de acordo com a vontade de quem? De Deus. Lembre-se de convidar Jesus para fazer parte da sua casa, da sua família, da sua convivência familiar. Leve Jesus à sua casa, leve a palavra de Deus, leve a presença de Deus, leve para si, para o seu convívio familiar, na vida de oração. Toda pessoa que se esquece de convidar Jesus vai ter problemas e vai ter o quê? Faltas. E lembrando-se que há um tempo determinado para todas o quê? Todas as coisas. E vamos continuando aí. Diz aí. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe, então a Maria foi e falou, disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui está o segredo para a vitória, para a transformação e mudança dentro de uma casa, dentro de uma família. Até Maria, que era a mãe de Jesus aqui terreno, ela sabia disso. E para haver mudança, transformação e milagre, é necessário fazer aquilo que Jesus o quê? Diz. É necessário fazer aquilo que o Filho de Deus, Jesus, o nosso direcionador, aquilo que ele diz. É necessário ser um cumpridor da palavra de quem? De Deus, praticante das Escrituras. Faça na sua casa, faça na sua convivência familiar, faça nos seus comportamentos diários tudo o que Jesus diz. E o que Jesus diz a respeito da família? É aquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus. É os ensinamentos bíblicos. É aquilo que Deus ele fala, sobre a família, sobre o casamento, sobre o lar, quando Jesus diz a respeito, que o marido deve dar honra à mulher e a esposa deve dar honra ao marido, a esposa dar honra ali ao marido, como se estivesse dando honra a quem? A Cristo. E o marido dando honra à mulher, como se estivesse dando honra ao quê? A igreja. Cristo dando honra ao quê? À igreja. A Bíblia fala, irmãos, que Deus uniu não separa o quê? Não separa o homem. A Bíblia fala para os pais não provocar a ira o quê? Os seus filhos. E fala para os filhos honrar o pai o quê? Pai e mãe. E a Bíblia ainda diz que, se possível, nós temos que ter paz com quem? Com todos. Então, são alguns dos ensinamentos dos mandamentos. A Bíblia fala: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti o quê? Te mesmo. São alguns ensinamentos, algumas bases para uma família que abençoada e transformada. A Bíblia diz: ensina, instrui o menino o caminho que ele deve andar, quando ele crescer não se desviará. São alguns ensinamentos que a Bíblia dá a respeito da família, mas tem outros e vários ensinamentos, várias e outras lições dentro da palavra de Deus, dentro do convívio familiar, no ambiente familiar, que eu citei alguns. Então, para se haver transformação, a pessoa precisa ser completamente obediente à voz de quem? De Jesus. Para haver transformação em uma casa, em uma família, em uma descendência, dentro de um casamento, dentro do ambiente familiar, dentro ali de um lar, de uma casa, de uma família, a pessoa precisa estar totalmente disposta a fazer o que Jesus o que diz, a fazer aquilo que a Bíblia o que relata, aquilo que as Escrituras o que ensina.
segredo da transformação, esse segredo da transformação é você convidar Jesus como convidado o quê? Principal. E a partir do momento que você convidar Jesus para ser o convidado principal na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ambiente familiar, na sua convivência, você começar a fazer dentro de casa, no ambiente familiar, tudo que Jesus diz. Começar a colocar em prática na sua convivência, no seu cotidiano, no seu dia a dia, a prática da palavra, a prática das escrituras. Se tornar um praticante da verdade dentro de casa. Os seus comportamentos, falas, ensinamentos, correções, irmãos? E assim você já vai começar a fazer aquilo que Jesus o que diz. Tanto que a Bíblia fala, se quiseres e ouvires, ouvirei melhor o que? Dessa terra. A pessoa tem que querer ouvir a voz de quem? De Deus. A Bíblia fala que aonde há união, Deus ordena o que? A bênção. Qual a principal união que nós precisamos ter? A união com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E automaticamente nós também temos uma união, essa união com Deus e com Deus, e também teremos com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa descendência. E é necessário fazer tudo o que Jesus disser para haver o que? Transformação. E Jesus começou ali a trazer as direções. Diz assim: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 pedritas. E disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram até em cima. Então estavam lá vasos de pedra. E Jesus falou: vai lá e enche o quê? De água. Lembrando que esses vasos eles já eram utilizados para purificação. Isso é importante a gente aprender. Não foi qualquer vaso, não. Foram vasos que já eram utilizados para purificação, ou seja, para limpeza, para lavar, para purificar. Ou seja, já eram vasos que eram usados o quê? Para limpeza. Olha para você ver que bonito que Jesus ia fazer. Jesus ia transformar a água ali feita vinho, porque foi transformada por Jesus, não é? Virou, nos vasos do que? De purificação. Então, ali ia chegar para aquele casamento, para aquele casal, para aquela família, o que? Um vinho, mas um vinho o quê? Novo. Um vinho, mas um vinho o quê? Transformado. Algo feito pelas mãos de quem? De Deus. Pelas mãos de quem? De Jesus. Um milagre operado, irmãos, em vasos que eram de purificação. Então não é qualquer vaso que Jesus transforma, mas sim em vasos de purificação, vasos limpos. Ou seja, toda pessoa que quer ver a sua família transformada, mudada, precisa também mudar. Amém, povo de Deus? Toda pessoa que quer ver a sua família transformada, a primeira coisa que você precisa entender que a mudança começa em você. Muitas das vezes nos seus comportamentos, nas suas falas, em você o que? Se purificar. No esforço que você vai fazer para se purificar, para se lavar. Nós precisamos nos lavar, irmãos, dos maus comportamentos, dos maus costumes, dos maus pensamentos, das más palavras. Tem gente que muitas das vezes precisa lavar o coração de ressentimentos, de traumas vividos, de situações de tristeza e de angústias. Você não quer ver a sua família sendo transformada? Você não quer ver a sua casa sendo transformada? Você não quer ouvir o ambiente familiar sendo transformado? Você não quer ver aquele familiar, aquela pessoa da sua casa que nunca teve encontro com Jesus, vindo para Jesus, tendo esse encontro, vivendo essa mudança, vivendo essa transformação? Então, é necessário saber que a transformação
transformação não ocorre em vasos de purificação. Ou seja, você também tem que se tornar um vaso de purificação na sua casa. Você precisa purificar e consertar áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Talvez comportamentos, falas, atitudes, gestos, comportamentos, coisas em você que ainda não mudaram, situações que em você ainda também não foram transformadas. Então, é nos vasos de purificação. E Jesus ainda falou para eles: vai lá e enche, e traz cheio. Ou seja, é para trazer cheio de quê? De água. Água representa o quê? Limpeza. Para que a gente usa água dentro de casa? Para limpar lenço. Para que você usa água lá quando você vai pegar suas roupas? Para lavar e limpar, não é isso? Por que você joga água lá no chão, lava o chão? Para limpar. Por que a gente toma banho? Para se o quê? Para se limpar, não é isso? Por que a gente ingere água? Primeiro que o nosso corpo, é praticamente totalmente você está tendo quase toda de água. Mas nós ingerimos também para lavar e limpar o nosso organismo, limpar os nossos órgãos, limpar o nosso corpo também por Deus, lavar por dentro. É no sentido de purificação. Por que nós ali buscamos a presença do Espírito Santo? Buscamos ser cheios de Deus. Jesus é água limpa. Por quê? Para limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, amém, amor de Deus? Limpar a nossa mente, amém? Porque a gente utiliza a oração. Jesus, a água viva, para limpar a nossa vida espiritual. E a gente precisa se esforçar para limpar áreas da nossa vida, comportamentos da nossa vida, situações da nossa vida que precisam ser lavadas, limpas e purificadas. Nós precisamos ser esses vasos de purificação, vasos de honra dentro da nossa casa, vasos de honra no ambiente familiar, vasos de honra, irmãos, ali prontos para o uso da obra do Senhor. Você tem que estar pronto para o uso da obra de Deus dentro da sua casa. Um vaso de honra purificado, de purificação, e um vaso também cheio de água. Como assim cheio de água, pastor? Cheio de oração, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Uma pessoa disposta a orar, uma pessoa disposta a clamar pela sua família, uma pessoa disposta a interceder pelos seus, uma pessoa disposta com uma vida limpa diante de Deus, diante do altar, que quer o que? Se limpar, que quer ser o que? Transformar. Tem que ser um vaso útil para a obra de quem? De Deus. Principalmente dentro da sua casa, principalmente no seu ambiente o quê? Familiar. Como Jesus direcionou a eles, aqueles ali que estavam como empregados, eles estavam lá para servir, e eles estavam lá. Jesus falou para eles fazerem, encher de água essas tábuas, e encheram até o quê? Em cima. Então eles encheram o quê? Até em cima. Não era para encher na metade, era para encher até o finalzinho. Era para encher até o cabo, ou seja, para encher até em cima. Não era para deixar uma gota ali faltar. Era para ser o quê? Cheio. Você precisa ser um vaso, meu irmão, minha irmã. Você precisa ser um vaso cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Você não quer transformação na sua casa? Transformação no seu casamento? Você não quer transformação da sua família? Você não quer transformação em áreas da sua casa? Você precisa ser uma pessoa completamente cheia de Deus. Um vaso de purificação cheio de Deus, pronto para a obra do Senhor. Então, 3 coisas aqui hoje que nós ressaltamos importante, que nós vamos ficar por aqui hoje. Primeiro, Jesus precisa ser o quê? O convidado principal. Deus tem que ser sempre o primeiro de toda decisão. Primeiro, convide quem? Jesus. Segundo, para haver purificação é necessário fazer tudo o que Jesus disser. Ser praticante da palavra e da verdade.
E terceiro, para nós encerrarmos aqui, é necessário a gente ser um vaso de purificação, cheio até o talo, cheio até em cima, cheio ali da unção, da presença de Deus, de uma vida de oração. A água da purificação precisa estar em nós, transbordando. Amém, povo de Deus? Até em cima. Ou seja, se a gente quer ver mudança, transformação na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, sobre a nossa descendência, a transformação, ela começa em nós, no nosso interior, na nossa vida. Amém?